nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais um dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Nesse domingo, dia do Senhor, vamos meditar acerca do envolvimento de São Miguel e as almas dos fiéis defuntos. Esse é um grande mistério da devoção do Arcanjo Miguel. A fé católica, como bem professou o Concílio de Florença, nós cremos na existência do purgatório, diferente dos protestantes que acreditam de forma que não é adequada ao Evangelho mesmo, não creem na existência do purgatório. Porém, a sagrada tradição da Igreja, meditando as Escrituras, assim compreendeu a existência de um lugar onde o próprio Cristo disse que haveríamos de pagar até o último centavo em que devemos, E depois, quando ele fala do pecado contra o Espírito Santo, Jesus diz que não há perdão nem nesta vida e nem na outra. Então significa que existe um lugar na outra vida que existe remissão dos pecados, E várias outras passagens das Escrituras recomendam assim, acerca de um juízo particular onde a alma terá que pagar pelos danos, pelas penas, que ainda tem de cumprir diante dos males realizados em vida, Então, a doutrina acerca do purgatório significa o seguinte, Quando vamos confessar com o sacerdote, nós somos absolvidos, e aquela absolvição, ela perdoa os nossos pecados, livra-nos das chamas do inferno, Esse é o caso dos pecados mortais. Então, estamos perdoados por Deus, porém existem ainda as penas temporais que temos de pagar daquelas faltas, os danos que aqueles pecados causaram em nós e em outras almas, Então, cada pecado existem danos, penas, reparações que temos de fazer pelos pecados de nossa vida passada, Caso nós não consigamos fazer isto por uma vida santa, por uma vida de caridade, pelos sofrimentos que o próprio Deus nos envia em vida, teremos de passar este período, em que a alma se encontra no purgatório, onde ela tem que purgar, remir aqueles danos que nós fizemos a outrem e nós em vida não satisfazemos assim a vontade de Deus, por sacrifícios, por orações, por caridade, danos causados às outras almas e também a nós, Portanto, reza uma antiga tradição da Igreja que a alma, quando se dirige para o juízo particular, é o próprio São Miguel Arcanjo, que leva ora as almas para o purgatório, é o São Miguel Arcanjo que leva as almas para o céu ou para o inferno, com auxílio de outros anjos que são seus súditos. Tal como São Miguel expulsou Satanás do céu, a partir de então Deus o elege como príncipe, e é o consentimento de São Miguel Arcanjo que aquelas almas entram no céu, entram no purgatório, Por isso as imagens de São Miguel Arcanjo, ele aparece com a balança da justiça,
Então, na tradição da igreja, ele sempre apareceu como uma balança da justiça, né? Há uma catedral em que traz uma pintura bem interessante, né? O pecador chegando diante do seu juízo particular e na balança colocava as boas obras de um lado, as virtudes, e os vícios, as más obras de outro, né? E para onde a balança pendia, né, de um lado para o outro, ali estava a sua sentença, né, de salvação ou condenação eterna, fazendo menção à própria palavra de São Tiago na carta, quando diz, né, que a fé sem obras é morta, né? Então as obras da fé, né? A obra da fé é a nossa própria santificação, que acaba por gerar na vida humana as virtudes, né? Estas virtudes que manifestam na vida sensível aquela pureza, aquela submissão a Deus, né? De forma bem concreta, né? Para o próximo, né? Então, assim a tradição diz, né? São Miguel Arcanjo é aquele responsável de levar as almas, né, para o seu juízo particular. Todos nós teremos um juízo particular, né, diante de nossa vida inteira, né, e ali será dado a sentença, né, que nós merecemos. Os santos mereciam nada mais, nada menos do que o céu, pois a vida de sofrimento, a abnegação que levaram na terra mereciam o prêmio da vida eterna, não? Mas almas negligentes que não doaram-se completamente a Deus, tíbias, então talvez ainda devem ter que pagar por um tempo lá no purgatório, satisfazerem assim os danos causados a Deus, né, e às outras almas que podem vir a se perder, né, como pecados de escândalo, que são pecados bem graves, né, cristãos que dão mau testemunhos, sacerdotes, né, então os danos vão talvez piorando, né, de acordo com o estado de vida em que a determinada alma leva, né. Uma coisa é a pessoa cair em adultério quando não era cristã ainda, pagã, ignorante. Outra coisa quando cai adultério, quando se é cristão, se sabe o que está fazendo, né? Se percebe, né, que o Cristo condena isto nas Escrituras, na tradição, na doutrina cristã. Então, de acordo com o dano causado, nós teremos que pagar, né, isto nas chamas do purgatório, não? Na adoração santíssima, no rito litúrgico que a igreja nos propõe, no final das orações, nós rezamos, né? E pelas almas que padecem no purgatório, né? Então a própria liturgia nos ensina a rezar assim, né? Que as almas estão padecendo no purgatório, né? O Concílio de Trento, quando produziu, né, o Catecismo Romano, né, o Catecismo Romano nos ensina sobre a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante, né? A igreja militante somos nós que militamos, combatemos, tal como disse São Paulo, né? Combati o bom combate e agora me será dada a coroa da justiça. A igreja padecente, né? Padece no purgatório, esta igreja que nós nos unimos a ela, né? Rezamos pelas almas dos fiéis defuntos, por aqueles que precisam das nossas orações, dos sacrifícios, e a igreja triunfante, né? Aqueles que triunfam, né, na eternidade, né? Que ganham a coroa da justiça, a coroa da glória, os tronos que Deus reservou, as moradas que Deus reservou para as almas dos eleitos na eternidade. Por isso, nesse dia da Quaresma, nós pedimos a São Miguel Arcanjo, ele que também leva bálsamo, né? São Miguel, ele leva coragem para as almas do purgatório, fortaleza. Quando as almas do purgatório suplicam a São Miguel Arcanjo, né? O auxílio divino, né? Assim, são auxiliadas, né? O São Miguel envia anjos para levar consolo a estas almas, pobres almas que padecem, que choram, que estão tristes pela cegueira da vida, né? Por não terem visto a malícia dos seus atos. E agora são iluminadas por uma luz divina
e conseguem perceber até que ponto, né, chegaram. Um ato de misericórdia de Deus é o purgatório, né? Então, nessa quaresma nós temos que pedir a São Miguel Arcanjo que ele dê clareza a nós dos nossos pecados, né? Que nos ajude a antecipar o purgatório em vida. Que São Miguel nos ajude a combater contra a nossa carne, né? Assumir os sofrimentos, assumir a vitória ao mundo, ao demônio. E entremos nesse combate, né? Porque é a vontade de São Miguel que nós ganhemos o prêmio da eternidade. São Miguel quer levar as almas direto para o céu, né? Não é vontade de Deus que nós fiquemos no purgatório. Deus quer dar-nos a santidade, né? Deus fez-nos para Ele, né? Deus fez-nos para a perfeição, quer nos dar o céu, mas não correspondemos ao chamado de Deus. E pedimos a São Miguel Arcanjo que nos anime, que nos dê a clareza na nossa consciência do perigo que estamos correndo, inclusive de ficarmos fora do purgatório, se insistirmos obstinadamente no pecado grave. Que São Miguel dê a nós, né, em cada confissão que fizermos, a clareza de nossos pecados, que venhamos conhecê-los todos, para não deixar escapar um e falar e submeter-nos ao sacerdote que irá nos absolver. Que possamos nos animar a, quem sabe, fazer uma confissão geral de toda a nossa vida, de todos os nossos pecados, a fim de glorificar ainda mais a Deus e satisfazer assim ainda mais a Nosso Senhor pela nossa humilhação, mostrar que de fato estamos humilhados, nós estamos arrependidos diante do que fizemos contra tanta bondade de Deus, né? Então, quando olharmos para a balança de São Miguel Arcanjo, percebamos, não, que o Arcanjo Miguel é o anjo do juízo, né? E é este anjo que quer preparar-nos para esse juízo de Deus. O tempo da misericórdia é o tempo que nós nos preparamos para o tempo da justiça que virá, né? Isto disse Deus para Santa Faustina, né? Que o tempo da misericórdia é a vida, né? E este, quando acaba, vem o tempo da justiça. São Miguel Arcanjo também é este anjo da misericórdia, né? É este anjo que quer acelerar os nossos passos, enquanto a graça de Deus nos impulsiona a buscar as coisas do alto. Então, São Miguel Arcanjo é este que traz em suas mãos a graça infusa de Deus, né? Então, São Miguel quer trazer-nos a nós a ardente caridade que queima no seu coração, na sua vontade, né? E quer inflamar os nossos corações de um amor todo divino, né? De uma vontade santa, de querermos a vontade de Deus, né? E não termos medo desta guerra contra o demônio, né? Porque ele venceu Satanás e ele colocou ao nosso lado nossos anjos da guarda, que também venceram o demônio no paraíso ao lado de São Miguel, no dia que houve o grande combate entre Miguel e os seus anjos, né, contra o diabo. Então, São Miguel Arcanjo fará com que nós cheguemos no paraíso, cheguemos ao céu, supliquemos a Ele que nos ajude a passar pelo purgatório de nossos sofrimentos, que nos ajude a passar pelo purgatório de perseguições, que nos ajude a passar pelo purgatório de calúnias, difamações, que nos ajude a passar pelo purgatório de pessoas que nos fazem sofrer, a sua convivência é péssima, temos que ter muita paciência com determinadas pessoas, que Ele nos ajude a passar pelo purgatório do sofrimento, da perda de alguém, de um ente querido, e que a gente passe por esses sofrimentos encarando tal como as chamas do purgatório, e aproveitemos estas chamas para purificar-nos, para satisfazer a Deus tantos males que causamos também a tantas almas, não? E aproveitemos os sofrimentos desta vida para purificar-nos, meus queridos irmãos. Assim como disse São Pedro, que o ouro é purificado no fogo, né? Tem um ouro precioso a ser revelado dentro de nós, que é a santidade de Deus. Permitamos que Deus nos purifique, né? E São Miguel nos ajude a ter forças a suportar estas chamas de purificação, a fim de que no céu sejamos abrasados pelas chamas da caridade, que nos trará refrigério, conforto, alívio, e descansaremos em Deus completamente, não? Que São Miguel nos ajude. Agora vamos fazer o envio dos anjos.
eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra, para a vossa glória e louvor, nós vos agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos, e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir, e vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos neste tempo persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que o vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis. Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens. Mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, o chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e como ele servir somente a vós. Pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação. Diante de vós deve dobrar-se todo o joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós, para implorar de vossa misericórdia ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com o vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se em mim, diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo, como outrora haviam conduzido os israelitas através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles, possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também vós os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus uno e trino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja. E queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo o nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão, vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também na batalha presente a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos cheios de confiança. Olhai para a nossa miséria e mandai-nos os vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta com todos os vossos anjos. Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima,
para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordens aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão. E na mão dos nossos santos anjos da guarda, queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiantemente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós, o amor do Senhor vos chamou a segui-lo ao nosso lado, e o Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio. Por isso nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes. Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós, todos os 9 coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e cuidados que cada dia nos concedeis e vos pedimos, pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe, Maria Santíssima, e pelo poder que recebestes de Deus para socorrer aos homens. Protegei a Santa Igreja em cada um de seus portões, contra todos os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus, por causa de nossa falta de atenção e sonolência. E colocais sempre de novo a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, Forte, Imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e cilados do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.